Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado. E hoje você é nosso convidado para uma visita ao maravilhoso mundo do programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, viu? Muito obrigado pela sua participação. E o programa de hoje, para começar, olha só que bela oportunidade de aprendizado. O professor Yoshio Mukai explica que a vontade de orar é um sentimento natural do homem. Então, quer dizer que aquele que tem vontade de agradecer ao seu pai em carne, né, vamos dizer, que gerou, naturalmente ele está ligando também a sequência de orar ou agradecer ao Pai Criador. No quadro de perguntas e respostas, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto fala sobre o sempre contundente assunto da reencarnação. Que você deve conhecer a respeito de mundo espiritual, reencarnação, encarnação, apenas o suficiente para entender que a vida continua após a morte. Fique conosco e aprenda a ser você mesmo à luz de qualquer situação que enfrentar. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Tudo nessa vida fenomênica irá passar. O tempo e as coisas materiais se escoarão, mas permanecerá para sempre cada oração sincera que fizermos, como a suprema bagagem de nossos espíritos. Por isso, a vontade de orar é um sentimento natural do homem. Este é o tema que você acompanha agora na palestra do professor Yoshio Mukai. Muito obrigado. Vamos continuando, estudando com o volume 8 da Verdade. E aqui tem um tema que diz assim, princípios básicos da oração. Na verdade, o ser humano, ele queira ou não queira, ele está orando a vida inteira. Porque o princípio da palavra oração vem do sentimento da pessoa que pensa, fala e faz. Então não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não pensa e que fica parado a vida inteira sem fazer nada. Ele faz alguma coisa, não é? Então significa que o ser humano, desde que nasce, ele está orando constantemente. Só que algumas coisas nós precisamos saber selecionar dentro do pensamento, dentro da ação e dentro da nossa fala, né? Aí nós temos então um direcionamento correto da oração. A vontade de orar é um sentimento natural do homem. Todos acreditam que são filhos de Deus? Com certeza? Com certeza, né? Então, assim como nós temos saudade do nosso Pai que nos deu essa situação, que gerou a nós, né? Também temos, então, um sentimento de agradecer ao Deus Pai, que é Criador de todo o universo, e que nós estamos sendo beneficiados por essa razão tão grande de poder viver nesse mundo, né? Onde podemos apreciar as paisagens, alimentar com os frutos, né? E tantas coisas boas que Deus nos legou para nós estarmos vivendo a cada dia.
Então, quer dizer que aquele que tem vontade de agradecer ao seu pai em carne, né, vamos dizer, que gerou, naturalmente ele está ligando também a sequência de orar ou agradecer ao Pai Criador. A vontade de orar não decorre do raciocínio que Deus existe. Quando um homem passa espontaneamente a gostar de uma mulher, não é porque ele ou ela raciocinou que o outro lhe dará felicidade, nem porque foi aprovado em um teste de avaliação. Tem aquela palavra que diz amor à primeira vista, né? Encontrou a pessoa e gostou. Certa ocasião fui a uma regional, esqueci exatamente onde era, mas a pessoa estava me contando que a filha, né, desfez o namoro, porque o namorado disse que não, vamos acabar porque não estou mais a fim de ficar namorando nesse período, eu quero aperfeiçoar mais a minha profissão e tal. Diz que ela ficou chateada. Mas, alguns dias depois, diz que no cruzamento, no farol, ela encostou o carro, encostou outro carro do lado, e o farol demorava, não queria abrir. Aí diz que ela olhou do lado, o rapaz que estava do outro lado também olhou para ela, né? E no fim, não sei, ele disse que pediu assim, me dá o teu telefone. Ela nunca fez isso, mas disse que deu o telefone. Deu tempo para só isso, né? E não é que depois de um ano ela estava casada com esse rapaz, ela é advogada, ele é juiz. Interessante, né? Por que o Deus separou os dois? Né? Então não precisou nada, só simplesmente parar no estacionamento, no farol e deu certo. Interessante, né? Então não é porque está destinado a razão de ser, mas que as vibrações se sintonizaram. O amor por alguém do sexo oposto é sentimento natural e instintivo. Sentimento natural e instintivo. Então, quando o rapaz pediu, você me dá o telefone? Ela falou, tá. Foi instintivo, deu. E aconteceu. E está escrito aqui, quando um homem e uma mulher se amam, acontece a união entre ambos, e dessa união nascem belos poemas de louvor e também graciosas crianças. Né? Então, uma sequência natural do pensamento do ser humano, que eu falei que é oração, quando vai amadurecendo esse sentimento natural, ele vai pensando, falando e fazendo, acontece um namoro muito lindo, acontece o casamento e gera-se filhos maravilhosos. Não é? Em outras palavras, nós falamos que o homem nasce, cresce, estuda, trabalha, né? Casa, tem seus filhos e, na verdade, o porto que ele deveria chegar é o porto da felicidade com bastante abundância. Não é verdade? Mas muitas pessoas não conseguem chegar a esse porto com essa naturalidade e ficam tropeçando em alguns obstáculos. Mas não tem problema, viu? Quando vocês tropeçarem em alguns obstáculos, para isso que tem a Seichonoye, os livros da Seichonoye, as orações da Seichonoye, que nós estamos falando exatamente agora, para, né, errou um pouco o rumo, volte, passou de lado, então volte, né? Para isso que nós precisamos fazer a oração, né? Num certo sentido, todo ser humano é teísta, né? Tem pessoas que falam, não, aquele é ateu. Mas não é verdade, diz que todos, na verdade, aquele que fala que é mais ateu, na verdade ele acredita em Deus. Isso eu li em certa ocasião, né? Um soldado que voltou da frente da batalha, e ele disse que na hora do apuro mesmo, quando a bala está pegando nele, ou quando ele foi atingido por uma bala, diz que qualquer pessoa diz que chama, Deus me protege, Deus me ajuda, né? Então ele, na verdade, no fundo, se ele tem essa expressão de falar, Deus me ajuda, ou Deus me protege, porque ele acredita, não é verdade? Porque se ele fala que não acredita, não sairia da boca dele essa palavra Deus, não é? Então vamos dizer, tudo aquilo que na verdade está
dentro da pessoa, né, é que começa a aparecer em forma, né? Mesmo um profano, estando num navio prestes a naufragar, sentir-se-á impelido a recorrer a um mais poderoso do que o próprio. Não importa o nome que lhe dê, Deus, Namyami Dabutsu, Kanon, ou Cristo, né? Alguma coisa que quando está no apuro mesmo, a pessoa busca uma força superior. Por que será? Porque nós acreditamos que esse universo que nós estamos vivendo está sendo regido por uma força superior, não é verdade? Então essa força superior, em comum, vamos dizer, nós falamos Deus e acreditamos em Deus, né? Porque vamos dizer assim, já falei isso algumas vezes, mas do tamanho máximo que é o universo, que nós não sabemos dimensionar realmente qual é o tamanho do universo, as partículas mínimas que hoje a nanotecnologia busca e dá a certeza da situação hereditária do homem através da pesquisa do DNA, né? Mas na verdade esse código está gravado num lugar tão pequeno, mínimo, né? Que está dentro de uma célula do ser humano e tem, diz que, mais de 3 bilhões de dados essa fita do DNA. Então vamos dizer assim, mas quem que planejou esse código? Quem que deu esse código? Os cientistas não querem falar em Deus, então eles falam numa força superior. Mas nós não precisamos ficar né, escondendo, nem imaginando. Nós falamos diretamente, é a força de Deus, não é? Então vamos dizer assim que qualquer uma das pessoas busca, né, na verdade, o conceito em Deus. Mas algumas pessoas ou alguns países, né, super evoluídos, como os Estados Unidos, não acreditam muito em Deus, né? E já fui lá diversas vezes fazer palestras, seminários, divulgar, mas não vai tanto quanto o Brasil. Aí um americano casado com uma brasileira, através da esposa dele, veio e falou assim: olha, Mukai, por que no Brasil, né, a Seichonoye expande e aqui nos Estados Unidos não expande? Respondi para ele, né? É porque vocês são muito inteligentes. Quer resolver com seu raciocínio. Depois, são muito ricos. Você quer pagar para resolver seu problema. Então está tudo dentro do seu pensamento. Não consegue sair de uma dimensão superior a ele, que é Deus. Mas nós, aqui no Brasil, né, nós somos, vamos dizer, bem teístas, né? Todo mundo acredita em Deus aqui. Então, primeira coisa, ele, quando recebe uma coisa, ele nem pensa em ele pagar, mas fala: Deus lhe pague. Passamos já a bola para Deus pagar para nós. Não, mas parece ser uma piadinha, mas é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Por que ele fala isso? Porque acredita que se a pessoa está fazendo uma boa ação, essa boa ação será recompensada por Deus, que é nosso Pai, não é? Ele é nosso Pai, ele tem que dar conta de pagar nossa... A atitude mais importante que devemos ter em relação a Deus. Qual seria a atitude mais importante que nós devemos ter em relação a Deus? Gratidão e ser fiel filho dele. Não é verdade? Quando você for realmente o filho de Deus, que você acredita, né? E tudo que você faz, você está fazendo para complementar ou para poder auxiliar, né, o Criador. Porque Deus nos deu essa tarefa, que nós tornemos mãos e pé dele para realizar as obras.
porque ele em si não faz nada, não é? Mas quem vai fazer isso somos nós. Então, uma boa atitude, e nós estamos representando o Pai para fazer uma nova, vamos dizer, invenção, um trabalho para o bem da comunidade, nós estamos fazendo para que possamos beneficiar a humanidade, não é? Então, quando nós formos bom filho de Deus, que estamos trabalhando para o progresso da humanidade, com certeza nós estamos sendo, né, a atitude mais importante em relação ao Pai que é Deus. Há um trecho na Bíblia que diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não é? Então aqui é o que está na Bíblia. Já que os ricos não podem entrar no reino de Deus, deveriam repartir sua riqueza com os pobres. Mas se fosse assim, os pobres que recebessem a fortuna ficariam ricos e não poderiam entrar no reino de Deus. Desse modo, estar-se-á prejudicando os pobres. Interessante, né? Mas eu tinha um empregado que ele falava sempre assim para mim: ô, Sr. Pedro, esse negócio de ficar todo mundo pobre não tem graça. Mas eu queria ver se um dia todo mundo ficasse rico, quem é que ia plantar o feijão e arroz para eles comerem? Né? E tem um outro detalhe aqui, então, se todo ficasse rico, ninguém podia entrar no reino do céu. Né? Mas aqui está escrito: desse modo, estar-se-á prejudicando os pobres em vez de ajudá-lo. Então, qual seria o verdadeiro significado da citada frase bíblica? Que não poderemos sintonizar com Deus se Ele nos dirigíssemos com a mente rica, em ideias egocêntricas, em desejos egoísticos. Em primeiro lugar, é preciso dirigir-nos a Deus com a mente vazia. Devemos orar: Deus, seja feita a vossa vontade, e não: Deus, atendei a minha vontade. Então, o professor Masaharu Taniguchi nos explica que o dinheiro em si, ele não é sujo nem limpo. A maneira como se usa o dinheiro, que poderá se tornar limpo ou poderá se sujar na maneira que se usa. Não é? E aqui atrás ainda há outra frase muito interessante que diz assim: aquele rico que sempre tem a humildade de usar, né, a sua fortuna para bem da humanidade, ele é pobre de espírito. Pobre de espírito, ou ele é humilde. Sendo humilde, ele vai entrar no mundo do reino de Deus. Né? E eu também tenho dito muitas vezes à pessoa, para não ficar complicando a situação, né? Se a pessoa realmente é rica, mas tem, vamos dizer, coração magnânimo de ajudar as pessoas, né? Na Bíblia, felizmente, não está escrito o tamanho da agulha. Né? Faça uma agulha bem grande, faça um buraco bem grande, que o camelo passa com a carga toda. Né? No outro sentido, né? Que o rico, né, com toda a sua fortuna, se ele está para ajudar a humanidade, se ele é humilde, então passa livremente para o mundo do reino do céu. Então, o que é importante na nossa vida é saber trabalhar, ganhar o dinheiro. E deve ganhar o dinheiro. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: há pessoas que realmente têm um coração grande de querer ajudar a humanidade, ele precisa ganhar mais ainda para poder ajudar cada vez mais. Né? Então, o sentimento que vocês deverão ter referente ao seu trabalho e, vamos dizer assim, referente como ganhar, não é como ganhar, como você ser útil à humanidade, e a fortuna lhe acompanhará automaticamente. Automaticamente. Estive em Nagasaki, estava almoçando, sentou à frente um senhor, ele era presidente da Federação Sowai lá do Hokkaido, norte do Japão. Ele era dentista. E começamos a conversar, e a pessoa que está do meu lado disse: essa pessoa aqui é um dedicado, né? A Seiichi Onoye, apesar de ele ter uma clínica muito grande, que trabalha, parece que uns 10 ou 15 dentistas com ele, né? E falou assim: mas ele trabalha para Seiichi Onoye, dedica para Seiichi Onoye.
Aí ele contou uma história. Falou, olha, sabe que nós estamos reformando a regional, e a regional precisava de, né, recursos, e nessa reunião eu não pude ir. Então falei para a secretária, leva um cheque lá e faça a minha obrigação, minha parte já deixa contribuído. Nada, uns 10 mil dólares, tá? Aí ele falou assim, eu tinha esquecido disso, aí no fim do período eu estava fazendo, né, não sei se semestre ou anual, ele estava fazendo o balanço da clínica dele, disse que tinha um mês lá que, vamos dizer, ele deu 10, tinha entrado 40. Eu falei, mas por que será que esse mês foi tão bom para mim, né? Aí disse que ele foi ver lá, o balanço do mês, tinha saído 10, né? Falou, puxa, normalmente eram uns 20 que entrava, e a despesa ali por 2, 3, né? Então entrava 20. Mas de repente, como teve uma saída de uns 15, 10 que ele deu, mais a despesa dele, Deus tinha lhe enviado para ele 40. Ele falou assim, puxa vida, né? Deus é tão imediato, né? E tão caridoso, que quando eu doei, esse mês ele já me retribuiu. Então ele falou assim, pode ser casualmente que esses clientes chegaram bastante nesse mês, mas por que acontece? Não é verdade? Então vamos dizer assim, quando os senhores tiverem que doar, doe com o coração, né? Vamos dizer assim, de estar servindo a Deus, sendo útil a Deus, né? Então está escrito aqui, não acrescente egoísmo na fé verdadeira. Então é importante que nós, né, sempre com um sentimento de coração muito grande, vamos agradecer a Deus, estamos doando, significa orando para o bem da humanidade. Muito obrigado. Existe um tempo para a reencarnação? Quem responde é o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto no quadro de perguntas e respostas de agora. Acompanhe. A Seitio Noye trazendo respostas para você. Bem, aqui nós temos uma pergunta de uma pessoa que se identifica como Michel. Dúvida sobre reencarnação e antepassados. Existe tempo para a reencarnação? É possível que um dos meus antepassados avós, por exemplo, já tenha reencarnado? Bom, Michel, é o seguinte, o professor Masaru Taniguchi, ele diz no livro dos jovens, que você deve conhecer a respeito de mundo espiritual, reencarnação, encarnação, apenas o suficiente para entender que a vida continua após a morte. Não é preciso se aprofundar nesse assunto, só se você tiver, obviamente, orientações espíritas, por exemplo. Aí sim é outra história, você está sendo bem orientado. Caso contrário, é melhor conhecer apenas essa ideia de que o mundo fenomênico é composto do mundo material, onde nós estamos agora, e o mundo espiritual, que é o mundo onde estão aqueles que já partiram deste mundo material. Pois bem, então existe essa possibilidade sim, de os seus avós já terem reencarnado. Aí você pode perguntar, mas como é que eu fico sabendo se é ou se não é? É uma preocupação desnecessária, porque você imagina de repente, você está vivendo uma vida, aí você encontra com uma pessoa que é um amigo seu e diz, esse aqui foi minha namorada na encarnação passada. Eu acho que não é uma boa ideia, você não acha? Então, obviamente, tem uma razão para o esquecimento. Esse esquecimento serve, na verdade, para que a gente não tenha preocupações com as vidas passadas. Mas o esquecimento também não é total. Às vezes você realmente sente uma afinidade por determinada pessoa, um carinho especial por alguma pessoa. Às vezes tem caso até de sentir até uma certa raiva de uma pessoa assim de graça, né? Então isso significa, ou pode significar, que você já teve um relacionamento com as pessoas em uma outra vida. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Seitio Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Um abraço muito grande a todos de Manaus e Bahia, que também acompanham o modo feliz de viver. Muito obrigada, viu? E para finalizar, a fé, a substância da vida que desejamos. Acione agora em nosso momento de oração.
Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.